Olá! No vídeo de hoje vamos dar algumas dicas sobre argumentação para que você possa defender o seu posicionamento no texto de forma que convença o seu leitor. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. Há algum tempo eu publiquei um vídeo sobre processo de comunicação, que fala sobre os elementos que compõem o ato comunicativo, justamente para mostrar o papel do emissor, o papel do receptor, a questão do código, do nível de linguagem e todos os outros elementos que compõem o processo de comunicação. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, porque é importante para o que eu vou falar agora. Não é que você precise voltar ao processo de comunicação para entender o que eu vou falar agora, mas facilita bastante. Por quê? Porque o que nós vamos falar agora leva em conta alguns elementos do processo de comunicação, mas é uma coisa mais complexa, mais sofisticada, porque está focado na argumentação. Então eu vou projetar um diagrama e nós vamos comentar esse diagrama, vocês vão acompanhando o que está envolvido no processo de argumentação. Então vejam, o diagrama é composto de uma área inicial que fala sobre a posição, o posicionamento do autor sobre um determinado tema. Então, você tem aí em cima justamente posicionamento, o que está envolvido nisso. Depois nós temos um outro elemento que é o sujeito que argumenta e em seguida nós temos o outro elemento que é o sujeito alvo. E entre eles tem setas que estão nas duas direções e que tem a palavra dentro, a persuasão. Então, o que está envolvido nisso aí? Vejam que num paralelo com o processo de comunicação existe o sujeito que argumenta, que é o emissor, e o receptor, que é o sujeito-alvo. O que une os dois é justamente a argumentação, a persuasão. E aí é que está a complexidade dessa nova estrutura, que é triangular. Vejam, o emissor precisa convencer o público-alvo ou o sujeito-alvo de alguma coisa. E o que ele tem que fazer? Ele tem que levar em consideração o tema, o seu posicionamento sobre o tema e construir uma argumentação que seja convincente. Esse é o processo de argumentação que nós precisamos levar em consideração quando estamos pensando em convencer alguém. Para que isso funcione bem, esse processo de argumentação, nós vamos dar algumas dicas para você não errar na sua argumentação. E em relação a isso, nós temos que considerar que a argumentação ela está presente e é forte em 3 das 5 competências exigidas pelo Enem. Primeira dica: faça análises sobre fatos da realidade. Não invente nada. Traga elementos da própria realidade. Não faça coisas da sua cabeça. Lembre-se que você precisa convencer alguém. E para isso, você não pode ficar inventando coisas mirabolantes. Segunda dica: comprove suas análises com fatos. Se você não comprovar suas análises com fatos, fica parecendo aquela coisa de que você está acusando alguém de algo que não existiu. Então você precisa lançar mão de experiências, de citações, de fatos da realidade. Tudo que nós já vimos no vídeo anterior, quando falamos dos tipos de argumentação. Terceira dica: nunca faça análises desvinculadas da realidade. Digamos que você queira sugerir algo que precisa ser feito no Brasil. Você não pode lançar mão, por exemplo, de uma experiência realizada no Japão, que deu certo lá. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque o Japão tem uma cultura diferente, tem uma história diferente. E se você não levar em consideração essas coisas, você vai produzir uma análise que é totalmente desvinculada da realidade brasileira. Isso cria uma situação de inconsistência que vai ser percebida pelo seu leitor. Quarta dica: não se apoie apenas na opinião de grandes autores. Você precisa dizer
o que você pensa sobre aquilo. Você tem que argumentar em torno de uma citação, por exemplo, ou da opinião que você trouxe para o seu texto. Não adianta querer colocar apenas a opinião dos autores, porque isso não é argumentação. Você precisa dizer o que você tem sobre aquele assunto. Quinta dica: não faça afirmações muito vagas. Você precisa ter profundidade no seu texto, fazer com que o seu texto tenha consistência, densidade. Se você apenas fizer afirmações vagas, generalidades, o seu texto vai ficar muito superficial. E isso é ruim para a sua argumentação. E por último, a sexta dica: não faça apenas exposição dos fatos. Você precisa lançar mão de fatos, de experiências, de citações, de opiniões para construir a sua argumentação. Vejam que eu tenho repetido muito isso. O autor do texto precisa colocar a sua voz, precisa argumentar em torno dos fatos que são colocados, das experiências que são colocadas, das opiniões que são colocadas, das citações. Então, não adianta você fazer uma relação de fatos, de opiniões, de grandes autores, porque isso não vai funcionar. Para você convencer o seu leitor, você precisa argumentar, mostrar o que você pensa sobre aquele assunto baseado nos fatos, nas experiências que você traz para o seu texto. Considerando essas dicas, você tem grande chance de fazer uma argumentação que convença o seu leitor. Mas nós não vamos parar por aí. Como eu disse no primeiro vídeo sobre argumentação, nós vamos ter uma sequência de vídeos sobre este assunto. No próximo vídeo, para que você fique melhor instrumentalizado para realizar uma argumentação bem consistente, convincente, nós vamos falar sobre estratégias dessa construção. No vídeo de hoje, conversamos sobre algumas dicas de como fazer uma boa argumentação para convencer o seu leitor. Se você gostou desse vídeo, curta-o, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Bons textos! Aí vocês pensam, ela tá trancada pra fora. Não, gente, a porta tá aberta.